Tem direito à réplica? Não lembrava, achei que era só a resposta e o comentário. Ai, que ótimo, muito obrigada. Como disse o candidato, tende a haver um esforço de gestão da própria prefeitura. A prefeitura é quem detém as linhas de ônibus, as empresas... A prefeitura é dona das linhas de ônibus, as empresas são concessionárias e devem explorar as linhas. Então, a prefeitura tende a exercer mesmo o seu poder regulamentador para fazer com que a operação dos corredores, a circulação de ônibus nas avenidas seja melhor do que é. E como eu já disse várias vezes, é preciso criar algumas novas linhas. Não adianta investir só no sistema radial das linhas que se cruzam no centro, que são dirigidas ao centro. As ligações entre as regiões, entre os bairros da cidade têm de ser melhoradas. Hoje, se você vai de um bairro no noroeste da cidade para o norte, tem que se dirigir para a Marginal Tietê, sobrecarregar ali o sistema viário, o sistema de transporte, para depois fazer uma outra viagem de volta. Então, a prefeitura tem, de fato, que exercer essa sua capacidade de gerenciamento para ver onde tem ônibus em excesso, onde tem lacunas, onde o serviço precisa ser mais bem administrado. Eu queria informar agora ao senhor Kassab que a comissão julgou improcedente o seu pedido de resposta. Muito obrigado pela compreensão. O jornalista Fernando Vieira de Mello pergunta para o candidato Geraldo Alckmin e o único a comentar é o senhor Paulo Maluf. Fernando. Candidato Geraldo Alckmin, o senhor tem dito que vereador não vai comandar subprefeitura. O senhor acha que é possível governar São Paulo com o apoio da Câmara Municipal sem esse tipo de acordo? Eu entendo que houve um desvirtuamento, Fernando, da descentralização. A descentralização, ela é correta. São Paulo é uma cidade plural. Então, a criação de subprefeituras, ela me parece extremamente importante para colocar o governo mais perto da população. E eu pretendo cumprir a lei orgânica municipal, colocando nas subprefeituras o Conselho de Representantes. Agora, não é para haver um loteamento de natureza política e os poderes devem ser independentes. Não deve haver uma mistura entre atividades de vereador e as questões do executivo. Eu pretendo nomear os subprefeitos, pessoas vinculadas à região, com caráter profissional, com caráter técnico, todo respeito ao poder legislativo, mas sem nenhuma interferência. Aliás, fui a Berlim, fui a Hamburgo, na Alemanha, pela Fundação Konrad Adenauer, estudar a descentralização e nós vamos fortalecer muito esse trabalho. Um dos grandes problemas hoje de São Paulo, e está se discutindo muito aqui trânsito, transporte, é o problema do plano diretor estratégico e da lei do uso do solo, porque a região mais central está ficando vazia. O Pari foi o distrito que mais perdeu população, crescimento negativo. Nós vamos inverter, trazer as pessoas de volta para o centro, para morar no centro e criar novos polos autossustentáveis nas regiões mais distantes. Comentário do candidato Paulo Maluf. Concordamos em termos com a proposta do candidato Alckmin. Não se pode politizar as administrações regionais, não se pode entregar pura e simplesmente para os vereadores o comando de todas as administrações regionais, não. As administrações regionais, as subprefeituras, que hoje infelizmente viraram um cabide de emprego, a lei da dona Marta Suplicy, ela criou as subprefeituras com milhares e milhares de empregos. Eu gostaria de dizer que isto hoje tem que ser enxugado e tem que ser pessoas da própria coletividade local. Quem é da Lapa fica com a Lapa, quem é de Itaquera fica com Itaquera, quem é Santo Amaro com Santo Amaro, Capela Socorro, pessoas da coletividade ligada à região, ao Lions, ao Rotary, às associações de classe, ou seja, tem que haver na subprefeitura de São Paulo um verdadeiro remanejamento de gestão. Olha, eu quero colocar, primeiro fazer um reparo aqui ao candidato Maluf. Quando eu falei que fiz 9 hospitais, entreguei 9 hospitais, foi no meu governo. Se incluir o governo do Mário Covas, do qual eu me honro de ter sido vice, foram 18 hospitais no estado. E não estou incluindo o Instituto do Câncer, que eu deixei praticamente pronto e que já está funcionando, inaugurado pelo governador José Serra. Em relação ao tema da questão Câmara, vereadores e Prefeitura,
nós vamos melhorar a gestão, vamos ter um trabalho de boa parceria com a Câmara Municipal, mas não permitindo que subprefeitura vire comitê de vereadores, isso é inadmissível, não permitindo cabide de empregos também, privilegiando o funcionário, vou valorizar o funcionário, carreira, pagar os precatórios, profissionalismo, gestão e descentralizar, levar polos para as regiões mais distantes e as pessoas voltarem a morar no centro de São Paulo. Vamos às regras deste quarto bloco. Candidato pergunta para candidato. A ordem aqui se inverte em relação ao segundo bloco. Pergunta de 30 segundos, resposta de 1 minuto e meio, réplica e tréplica de 1 minuto cada. Quem pergunta é o candidato Ciro Moura. Eu quero perguntar à candidata, a ex-prefeita Marta Suplicy. Em 2000, eu fui candidato, como a senhora foi. A senhora fez uma série de promessas e não cumpriu, principalmente naquilo que se referiu à saúde. Na eleição de 2004, a senhora volta a prometer e a população não acreditou nas suas promessas, a senhora perdeu a eleição. A senhora continua prometendo e veja que no caso do metrô não tem um tostão no orçamento. A senhora acha que essa técnica vai valer nesta eleição, da promessa que não será cumprida? Ao contrário, candidato, eu diria que eu cumpri todas as promessas e mais algumas que não tinha prometido, porque em relação ao transporte, que era a área mais difícil, eu prometi chegar no bilhete único. E se não tivesse tido a coragem de enfrentar aquela máfia, de enfrentar os clandestinos e de persistir na busca do que eu sabia que a população queria, eu não teria chegado no bilhete único. Não tinha prometido o céu, mas eu fiz os céus. Inovei, criei, ousei, tive o PSDB, o DEM contra a criação dos céus, contra a instalação dos céus. E em relação ao orçamento para o metrô, hoje a Prefeitura de São Paulo governa com 10 bilhões a mais, e não é pelo motivo que Kassab disse, porque foram grandes fiscalizadores e tudo mais. Não, é porque o governo Lula melhorou o orçamento de todas as prefeituras. Quando São Paulo vive uma recessão, aqui é o pior lugar onde tem o maior desemprego e diminui a receita. Quando o Brasil vai bem, e que hoje o Brasil vai bem como há muitas e muitas décadas não ia bem, São Paulo aumenta o seu orçamento. Então, 10 bilhões a mais, eu pergunto para você que está me escutando em casa, o que foi feito com 10 bilhões a mais? Nós, com 10 bilhões a menos, fizemos tão mais do que eles com 10 bilhões. Nós vamos ter dinheiro para pôr no metrô, e nós vamos ter a parceria com o governo federal, que está junto conosco, aprovou nosso plano para a expansão do metrô, e nós vamos fazer tudo porque sabemos e temos capacidade de planejar e cumprir. Eu pediria a gentileza que a distinta plateia não se manifestasse, por gentileza. Candidato Ciro Moura. Bom, eu insisto que na eleição de 2000 a senhora disse que ia fazer uma revolução na saúde, e fez mesmo, ela ficou muito pior. Depois veio a senhora na eleição de 2004, no vácuo favorável do céu, que é uma palavra bonita, que é preciso o resultado, a senhora nos prometeu o Céu Saúde, que era uma maquete de uma policlínica e que o povo não acreditou. E até reagiu quando eu perguntei se ele acreditava em Papai Noel. Agora a senhora volta a prometer que vai investir no metrô, que o presidente Lula vai ajudar quando não tem um tostão no orçamento. Você que está em casa, você acredita em Papai Noel? Vai começar tudo de novo? É preciso um pouco de seriedade. Vamos fazer como eu faço. Eu só prometo que eu posso cumprir. Inclusive, campanha eu vou gastar o que vou pagar. Não vou fazer como outras candidaturas que devem dinheiro de campanha anteriores, que é o caso do PT e do PSDB.